Shalom, irmãos. Compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Capítulo 13 de João nos conta a passagem de Nicodemos. Nicodemos, um líder da comunidade judaica nos dias de Jesus, e Nicodemos era um homem temente a Deus e um homem que não fechou o coração para Deus no que diz respeito à revelação do Cristo ou do Mashiach. Ele ficou perturbado porque ele viu a fama de Jesus, os sinais que Jesus operava e os comentários que se fazia. E segundo o texto, foi ter com Jesus de noite. Já é bastante citado que o fato dele ter com Jesus no período noturno era para ocultar a sua atitude, não é, da comunidade de então. Ao chegar perto de Jesus, ele sauda Jesus na condição de rabino, chamando Jesus de rabino, mestre, e faz uma declaração muito importante. Ele afirma: sabemos que tu és vindo de Deus. Então ele estava declarando o seguinte: olha, eu não sou como as pessoas por aí que dizem que tu és um falsário, um enganador. Eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus atravessa esse discurso porque Nicodemos faz uma pergunta: como é que Jesus operava aquilo? Não é? E é bastante razoável a pergunta, procedente. Então Jesus dá uma resposta, no mínimo, estranha. Jesus diz o seguinte: Nicodemos, te importa ou importa nascer de novo? E uma vez em Jerusalém, um pastor conhecido, o pastor Menocalish, ele é pastor em Jerusalém, ele é judeu, nascido em Jerusalém. Ele compartilhou com a gente numa reunião de comunhão, numa ceia, que o que Nicodemos estava perguntando era: como que você, Yahshua, faz estas coisas, sendo que quem deveria fazê-las somos nós, a liderança espiritual de Israel? Ora, se nós não fazemos, por que fazes tu? Como é que isso acontece? Então, esta pergunta oculta, ou este interesse oculto, segundo o pastor Menocalish, é que leva Jesus a explicar o seguinte: você precisa nascer de novo. Em outras palavras, para você fazer o que eu faço, você precisa nascer de novo. Essa era a resposta de Jesus a Nicodemos. Mas, irmãos, Nicodemos não compreende muito bem, mesmo sendo ele mestre, sendo ele também rabino, sendo ele um líder da sociedade judaica, também não compreende. Então Jesus diz a ele: você também não entende isso que eu estou te dizendo, sendo você um mestre, não é? Porque Nicodemos diz assim: como que pode eu, já sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? E Jesus diz o seguinte: Nicodemos, não é isso que eu estou dizendo. Quem nasce da carne, isto é, do ventre da mãe, será exatamente o que você é. Quem nasce da carne é carne. E quem nasce do Espírito é Espírito. E ele falou: importa nascer da água e do Espírito. Irmão, entenda uma coisa. Há uma coisa curiosa aqui. Para que entendamos o texto, primeiro nós temos que pontuar algumas coisas. Primeiro, Jesus não está se referindo ao nascimento físico, porque senão Nicodemos teria que ter morrido já, porque ele está falando de um novo nascimento. Ora, se Nicodemos estava vivo fisicamente, como que ele poderia nascer outra vez? Não poderia, porque ele teria que morrer para depois então nascer.
Então, do que ele está falando? Do nascimento físico? Não. Do nascimento espiritual. O que quer dizer isso? Muito bem. Quando o Nicodemos nasceu, ele nasceu vivo espiritualmente, mas ele morre. Ele morre porque ele peca. Ele morre por causa do pecado. E agora, uma vez morto, ele precisa nascer outra vez do Espírito. Então, este novo nascimento é o que a Bíblia chama de a nova criação. Mais tarde, apóstolo Paulo vai dar o nome de homem interior, não é? Então, vamos pensar um pouco nisso, para nós não ficarmos só no texto de João, que é muito longo. Normalmente se prega só essa primeira parte, mas ele continua, o texto é muito longo, não é? E ninguém percebe que o assunto não acabou com Nicodemos, ele continua. É que na subdivisão da Bíblia parece que o assunto acaba, mas não acaba. Muito bem. Quando Jesus diz que importa nascer de novo, mais tarde nós vamos aprender que quem não nascer de novo não pode ver, não pode herdar, não pode entrar no reino dos céus. Isso quer dizer, para que você tenha direito, ou você possa participar do reino espiritual, você tem que ter a realidade espiritual adequada. Bem, imagine que eu queira morar na Alemanha. Eu terei que aprender a falar Deutsch, eu terei que aprender a falar alemão, eu terei que me adequar ao padrão, ao sistema, ao horário, à alimentação, à moral, às leis da Alemanha. Porque senão eu nunca viverei bem e nem serei aceito. Eu terei que ter as documentações em dia, terei que passar por um trâmite de aceitação, de cidadania e assim, consequentemente, eu poderia ser recebido. Muito bem, o reino de Deus é espiritual. A Bíblia diz, meu reino não é comida nem bebida, não é? O reino de Deus é o reino espiritual. Você não pode herdar o reino espiritual sendo físico. Então, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, você não terá o direito de entrar no reino dos céus. Não é porque Deus não quer que você não entre. Não é porque Deus não te ama. Não é porque Deus é chato, intransigente. Não. É porque lá só tem condição de entrar quem tem o corpo espiritual recriado, ou nascido de novo, ou formado novamente. Mas por que isso foi assim? Bem, me permita desenvolver aqui essa linha de pensamento. Vamos nos lembrar que no Antigo Testamento foi dado os 10 mandamentos e toda a lei. Leis praticamente impossíveis de observá-las sem errar, sem quebrar alguma delas. Os 10 mandamentos são impossíveis de praticá-los. Jamais ninguém praticou a lei. Por que eu posso com garantia afirmar que é impossível? Porque um dos mandamentos manda amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não conheço ninguém que consiga. Manda amar o próximo como a si mesmo. Impossível. Bem, nós poderemos até desejar cumprir, nós podemos até querer, até pensar que seria ideal. O praticar é que é impossível. É impossível. Então, por que Deus deu aqueles mandamentos? Para mostrar exatamente que é impossível para você e para mim alcançar o reino espiritual através da nossa própria realidade natural, humana, física. Então, Deus dá tempo para que a humanidade perceba a sua fragilidade. Então, quando a gente pensa em milhares de anos em que a lei esteve vigente, não é, sobre a humanidade, esta lei, segundo o apóstolo Paulo, que nos matou, ela nos matou não porque ela é ruim, ela é maravilhosa, ela é excelente,
a lei é boa, diz o apóstolo Paulo, mas eu é que tenho problemas, não a lei. Eu não consigo praticá-las, não porque eu não deseje, mas porque ela é contrária à minha natureza. Então essa lei veio e me matou, eu morri por causa da lei. E o apóstolo Paulo cita o ministério da morte, referindo-se à própria lei. Então, o Senhor Deus, que sabe todas as coisas, não é? E alguém diz assim, olha, pecar contra o caráter de Deus é terrível. Então, se você pensar ou admitir a possibilidade de que tudo estava programado, algumas pessoas imaginam que isso é pecar contra o caráter de Deus. Em outras palavras, ora, eu não conhecia Deus, não sabia quem Ele era, e eu podia duvidar dele? Claro que sim, eu não sei quem é. Quem é você? Vamos pensar nisso. Então, quando Deus se revelou a Moisés, Moisés não sabia quem ele era. E ele não foi Moisés jejuar, nem foi lá orar para buscar a face do Senhor, não. Ele estava cuidando da própria vida e no meio do deserto, algo inusitado, uma chama, um fogo diferente, numa sarça, num arbusto que não se consumia. E ele foi, curiosamente, se aproximar o que está acontecendo. E ao aproximar-se, uma voz surge do nada, dizendo para Moisés parar, tirar as sandálias dos pés, ou o sapato dos pés, os seus calçados, porque o lugar onde ele estava ali naquele momento era um lugar santo, era um lugar onde Deus tinha preparado para aquele encontro. Então veja que foi Deus que foi ao encontro de Moisés. E Moisés teve dificuldades. E naquela experiência Deus fala, Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo de Israel que está cativo, eu tenho ouvido o seu clamor e assim por diante. E Moisés fica perturbado, falou, eu? Não é? E começa a fazer perguntas. E uma das perguntas é, quem é você? Qual é teu nome? Quer dizer, Moisés não sabia quem ele era, não sabia o nome, então ele não pecou nada contra o caráter de Deus, ele não sabia. Então a voz disse o seguinte, Moisés, diga que, se alguém te perguntar qual é meu nome, diga que eu sou o que sou. Deus, não é? Eu sou o que sou. Aí eu imagino Moisés coçando a cabeça ou a barba, que conversa estranha, eu vou falar para uma pessoa que o nome eu sou. Eu estou contextualizando isso para que você perceba que as coisas não são tão espirituais e místicas como algumas pessoas fazem parecer. Aquilo era um fato que ser humano algum poderia compreender. Uma voz que surge do nada, uma sarça que está em fogo, mas não se consome, e, bem, qual é a prova que tem alguma coisa? Como é que eu vou confiar em você? Então a voz assim, o que é que tu tens nas mãos, Moisés? Ele falou, ele tinha um cajado, um pedaço de madeira para se proteger e proteger as ovelhas. E então ele falou assim, coloque no chão. E ao colocar no chão, aquele pedaço de madeira, aquele galho, enfim, tornou-se numa serpente. Era tão serpente, era tão venenosa e tão capaz de matar, que Deus fala assim, não pegue na cabeça da serpente, pegue pela cauda. Todas as pessoas que lidam com serpente sabem que quando pega na cauda, você controla a serpente e não tem perigo de ser picado. E depois ele manda colocar no chão e aquela serpente volta à origem da onde ela veio, que é aquele bastão de madeira, aquele galho. Bem, Moisés, você está vendo, eu estou provando que eu sou o que sou e que eu farei coisas extraordinárias, enfim. Então, o duvidar ou perguntar melhor, o perguntar a respeito de porquê, de como, então, não ofende a Deus, não magoa a Deus, nem fere a Deus. Ao contrário, agrada a Deus você querer conhecê-lo, agrada a Deus você perguntar a Ele por que as coisas são como são,
Deus não tem problema de comunicação. Nós é que temos problemas com a nossa religiosidade de achar que Deus é intransigente. Deus não é intransigente. Se você ler a Bíblia com atenção, verá que os homens de Deus questionavam, perguntavam, não, o senhor está falando, mas vai que esse negócio não dá certo. Não, dá certo, Gideão. Eu sou Deus, eu estou falando que dá certo. Prova que dá certo. O que é que tu quer, Gideão? Ó, vou colocar esse chumaço aqui de algodão e eu quero que amanhã fique tudo seco e o chumaço molhado. Tá bom, Gideão. No dia seguinte aconteceu como o Gideão tinha perguntado. Mas ele deve ter pensado assim, pá, também isso é muito fácil, eu acho que eu fui bobo, né? Qualquer pessoa podia vir e jogar um pouco de água no chumaço de algodão e eu tô de bobo aqui. No dia seguinte, ele volta e fala, não estou satisfeito, não estou, essa conversa não está muito certa, vamos fazer o contrário. Eu quero que todo o terreno esteja molhado e o chumaço esteja seco. Bem, agora para alguém sair regando toda a região já era impossível. Aconteceu como Gideão pediu a segunda vez e Deus não se zangou com isso. E mesmo assim Gideão tinha dúvida. Deus sabia que Gideão tinha dúvida. O problema não é se Deus poderia fazer o que prometeu que faria ou não, com aquilo que Gideão já tinha. O que Deus queria é que Gideão não ficasse perturbado, que ele não ficasse angustiado. Me permita trazer para os nossos dias. Jesus falou assim, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Deus quer que nós tenhamos paz. Gideão estava sem paz. Ele ia para uma guerra impossível. Uma guerra que não fazia sentido com os recursos que ele tinha contra um inimigo poderoso. O coração dele estava perturbado e Deus queria só que o coração de Gideão ficasse em paz. É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. Que nós tenhamos paz, que vivamos sossegados. Essa loucura de tirar dos santos, não é, a realidade de que são santos, tirar dos santos o fato de sermos salvos, de sermos filhos genuínos de Deus, de termos a natureza dele, de termos o direito de usar o nome dele, de termos certeza de que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estas coisas que vão tirando de nós, através de mensagens legalistas, não é? Humanistas, mensagens que fazem com que o homem acredite que ele possa melhorar o que Jesus fez, ou que o que Jesus fez não é suficiente, então ele tem que fazer alguma coisa. Isso causa um mal absurdo no coração da gente, tira a paz, tira a alegria, tira a esperança, tira a certeza. E curioso como aumenta a cada dia os que assim fazem. Então nós temos hoje dois grandes grupos principais de pregadores. Os que pregam o humanismo, os que pregam o positivismo, os que pregam o triunfalismo e os que pregam o legalismo, não é? Então, de um lado, você vê a pessoa ir numa reunião e só ouve que Deus vai cumprir os teus sonhos. Quem falou isso para você? Onde é que está isso na Bíblia? Ah, não, a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Se você se deleita no Senhor, os desejos do teu coração são desejos de Deus. Cuidado para você não estar sendo enganado com essas coisas. Então você só ouve isso, olha, Deus quer que você seja um empresário, Deus te colocou por cabeça e não por cauda, você estará por cima e não por baixo. Todas as promessas dadas à nação de Israel sobre as nações da terra. Nada tem a ver com a minha experiência de vida cristã, porque há uma diferença claríssima entre a igreja e Israel. Israel é o povo gerado de Deus para reinar as nações da terra. A igreja
é a noiva de Cristo, espiritual, uma nova criatura, para reger o universo com Cristo. São duas coisas distintas, são duas realidades distintas, porém no mesmo reino, que servem o mesmo Deus de acordo com a mesma palavra, com a mesma santidade. E por isso tem características semelhantes, ou tem similaridades, mas são distintos, não é? Então, você pode ver isso do casamento, o homem e a mulher diante de Deus é uma só carne, mas ambos têm especificações muito diferentes e claras, não é? E quando a gente quer mudar essas coisas, vira o que está acontecendo hoje. Então, voltando a Nicodemos, o Senhor Deus, agora, em Jesus Cristo, nos traz uma nova aliança. Bem, esta aliança parece ser mais fácil que a anterior, mas em um sentido ela é mais fácil, e num outro aspecto é muito mais complicado. Porque no Antigo Testamento, muitas coisas que nós praticávamos não eram levadas muito a sério. Por exemplo, um homem poderia dar carta de divórcio quantas vezes quisesse a quantas mulheres, e isso não impediria dele ser considerado um homem justo. No Novo Testamento isso já não é mais possível. Bem, eu sei que o texto diz a pastores, presbíteros, diáconos, não diz ao crente, ao cristão de modo geral. Mas subentende-se que o caráter de Deus, sendo um só, pode ser atribuído a todos. Então, as coisas mudaram. Então ficou mais difícil. Por exemplo, no Antigo Testamento, o homem poderia olhar para uma outra mulher e achá-la bonita e agradável e desejável. No Novo, não. No Novo é adultério. Então ficou pior no Novo. Ficou mais complicado. Mas por que Jesus fala isso? Ele fala isso pelo seguinte. Porque as pessoas queriam sentir-se ou queriam justificar-se diante de Deus pela lei. Então Jesus vai e aperta ainda mais para torná-la definitivamente impossível de se observá-la, impossível de praticá-la. Então ele diz o seguinte, olha, se você disser ao seu irmão raca, você já será réu do fogo do inferno, porque é como um homicídio praticamente. Ora, meu irmão, me convença que nós, cristãos, não temos esse tipo de sentimento. Muitas vezes, está errado? Está errado. Temos que nos arrepender? Sim, mas temos esses sentimentos. E muitas pessoas acham que adultério é pecado, e é, que mentira é pecado, e é, mas fuxicaria eles não pensam que é também. Então você imagina semear contenda entre os irmãos, que é uma coisa abominável. Isso acontece muito. Agora mesmo eu vi alguns depoimentos de uma igreja em Governador Valadares, em que um grupo de pessoas se levantam para colocar o fundador para fora da igreja. E eles assim o fazem. E a pessoa que está filmando beira a estupidez absoluta, e eu não teria nenhum tipo de problema em tê-lo como um estúpido, porque ele está usando leis da sociedade brasileira para reger a igreja, quando a igreja é regida pela Bíblia. Então ele fala, não, aqui está tudo certo, está de acordo com a lei. Mas, curiosamente, quando a lei diz, segundo o depoimento, que a juíza determinou que aquele pastor deveria continuar sendo pastor, ele rejeita a lei, não é? Então, e com aquela cara, com aquele jeito de andar espiritual, acusando o velho. Irmãos, me perdoem, mas eu não vejo Deus em nada naquele negócio. Principalmente nesse cara que filma, porque fica expondo a ridículo a vida íntima da noiva de Cristo, ou de um problema de uma igreja local, um problema sério, não é? Não, mas é que o pastor, ele manipulou a eleição. Querido irmão, se ele o fez, ande a segunda milha, dê a capa, entregue o paletó. Ora, não foi Deus que o colocou ali? Que Deus o tire. Ou não era assim no antigo Israel? Não era Deus que tirava rei
e punha reis. Você não prega isso, que Deus estabelece rei e tira reis? Você tem um falso discurso, você tem uma pregação equivocada. A Bíblia não é mais nossa base. Então perceba que a lei, ela veio para acabar de nos triturar. Então agora a pergunta é, como eu posso fazer para agradar a Deus? Como é que eu posso fazer para ter certeza que eu alcançarei o reino dos céus? Bem, a Bíblia nos ensina que somente pela fé. Mas ouça, assim como ele deu a nova aliança com todas as suas exigências impossíveis. Vou dar um exemplo. Há dois níveis de amor no Novo Testamento. Ele fala assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo, tá certo? Mas depois ele fala, amai-vos, os irmãos, uns aos outros como eu vos amei, que é uma outra intensidade. Então, Jesus nos amou dando a própria vida. Então, amar ao próximo como a mim mesmo é uma coisa. Agora, eu amar ao meu irmão como Jesus amou a igreja, irmãos, me perdoe, mas é um mandamento que eu não consigo ver a prática cumprida na existência de qualquer um de nós. Claro que nós vamos admitir que é possível, se ele mandou é possível. Mas a minha pergunta é possível por quê? Ah, sim, importa-vos nascer de novo. Quando você vai a Jesus, Jesus então agora faz com que o teu espírito que estava morto por causa do pecado, a tua alma, perdão, que estava morta por causa do pecado, ela é recriada. Mas não é a alma que é recriada, também não é o espírito que é recriado. Vamos entender isso. Como o homem é uma alma vivente que tem um espírito e mora num corpo, não é? Então, essa tricotomia, que ela está separada antes do novo nascimento. A alma do cidadão está morta por causa do pecado, o espírito que é de Deus volta a Deus que o deu e o corpo é sepultado. É isso que diz a Bíblia. Agora, o que acontece? A alma que estava morta é recriada e o Espírito de Deus que está no homem funde-se a essa alma, tornando esse elemento uma nova criação. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz que nós somos um só Espírito com Cristo. Então, nós não somos mais cidadãos deste mundo. Nós somos uma nova criação. Não é percebido, não é entendido exatamente como ela é. Paulo diz, nós não sabemos como seremos, mas sabemos que seremos iguais, semelhantes a ele na vinda dele, não é? Então você imagina o seguinte, a Bíblia diz, quem diz isso é a Bíblia, que Jesus tem olhos como de fogo e nós seremos semelhantes, é o que a Bíblia diz. Então eu acredito que os santos na glória, os santos glorificados também terão olhos de fogo. Claro que não como os olhos do Salvador, mas se serão semelhantes, terão suas vestes reluzentes, terão seu rosto reluzentes, terão suas roupas. Nós não seremos seres humanos comuns, nós seremos semelhantes a ele na vinda dele em glória. Você imagina, não é? Então, o que é que Deus fez? Fez com que aquela impossibilidade de Nicodemos, aquela impossibilidade do Horácio, aquela impossibilidade do Manassés, aquela impossibilidade da irmã Ivanilda, da irmã Antônia, da irmã Sebastiana, estas impossibilidades fossem anuladas na nova criatura. Foi feito agora, para aquele que crê em Jesus, a nova criação. Essa nova criação agora pode entrar no reino celestial, tem comunhão com Deus, entende Deus, tem prazer nas coisas de Deus, tem prazer na santidade. Então você vai começar a entender agora um pouco mais da salvação. As pessoas dizem assim,
Não, o crente que não manter-se, ele vai perder a salvação, e bababá, e bebebé. E claro que tem vários textos a esse respeito que possam fomentar e possam avalizar essa ideia. Porque ela é normativa, a estrutura é normativa, não está dizendo aquilo para que você tenha medo, mas para que seja uma norma, uma regra, para que eu não use, não tenha a falta de informação do fato de, apesar de ser nova criatura, eu ficar praticando coisas equivocadas, coisas que não convêm. Então há uma norma, não é? Muito bem. Então agora que eu nasci de novo, que eu recebi essa nova criação, que eu sou uma nova criatura, eu passo a ter prazer nas coisas de Deus. Então, a santidade me agrada. Eu não estou mais preocupado em pecar. Eu não estou mais preocupado em fugir de coisa alguma, porque eu tenho prazer na santidade, eu tenho prazer em Jesus. Então, eu não deixei de pecar porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu procuro não pecar porque eu tenho prazer em não pecar. Eu tenho prazer em andar com Jesus. É um prazer que eu não tive numa mesa de bar, que eu não tive num campo de futebol, que eu não tive em uma noitada, que eu não tive numa roda de drogas, que eu não tive numa roda de samba, mas que eu tenho em Jesus. Então, esta alegria, esta paz, esta esperança, esta certeza que rege a minha existência agora, ela é procedente da nova criação. Então me permita, para encerrar, dizer o seguinte. Nicodemos fez uma pergunta e recebeu uma aula, não é? A aula do novo nascimento. Eu agradeço tanto a Deus por Nicodemos. Nicodemos nos deu o direito de saber tudo isso, porque ele foi procurar o Salvador de noite, porque ele perguntou para Jesus sobre isso. Imagine se ele não tivesse ido. Imagine que Nicodemos não tivesse perguntado, nós não teríamos o capítulo 13 de João. Pelo menos não com essa história, não é? Então o capítulo 4 seria o 3, não é? Mas graças a Deus pela vida de Nicodemos, que eu sei que eu o verei na glória. Então, para encerrar, meu irmão, se você não nasceu de novo ainda, e eu digo isso para a tristeza nossa, para a vergonha nossa, que uma grande maioria dos cristãos ainda não tem o Espírito. Isso é bíblico. Não tem o Espírito. Uma grande maioria tem uma experiência religiosa. A experiência está aqui. Ele só muda de dogma. Você entende? Eu vi um certo pregador de uma certa igreja trabalhar anos e depois ele saiu daquela igreja, falou mal daquela igreja, discordou de tudo daquela igreja e abriu uma outra igreja para ele. E agora ele começou a pregar o oposto do que ele pregava lá. Depois de um tempo, ele, não sei porquê, cargas d'água, não teve sucesso, ele volta à primeira igreja, pede perdão à liderança e diz que ele estava errado e que a mensagem que ele estava pregando lá, que era oposto à primeira igreja, que é essa que ele volta agora, também estava errado, ele estava arrependido, estava voltando. Depois de um tempo ele se afasta e vai para uma outra denominação e agora ele fala que ele achou Deus. Então eu fico pensando, eu não sei quando é que você pode considerá-lo lúcido ou alienado. Se hoje, se ontem, se nunca, não é? Então o que eu concluo é que provavelmente ele nunca teve um encontro real com Jesus. Ele teve uma bela experiência religiosa, assim como tem as pessoas do Santo Daime, assim como tem as pessoas que fazem hinduísmo, todas elas têm experiências. Assim como uma pessoa que faz yoga, qualquer coisa, são experiências sensoriais, porém, quando você nascer de novo da água do Espírito, muda tudo, muda a tua mente, muda a tua atitude, muda a tua maneira de pensar, tua maneira de sentir, os valores que regem a tua história, a tua existência são transformados. Então, quando você vê um cristão
militando coisas que a Bíblia não diz, desconfie. Desconfie que provavelmente ele não tenha o Espírito. Porque o Espírito vai levá-lo a toda a verdade, vai guiá-lo, vai levá-lo a Cristo, vai honrar a Jesus. Não fará com que a pessoa fique à deriva, pensando em muitas coisas em volta da nossa própria existência. Importa-vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Para você entrar nos céus, você tem que nascer de novo. Não importa a cultura que você tenha, não importa o dinheiro, a fama, o poder, se você não nascer de novo, você irá para o inferno. Mas se você recorrer a Jesus com um coração sincero, aberto, e pedir a Deus que lhe dê um novo nascimento, Ele te dará com muita facilidade, porque para isso Jesus veio, para redimir a criação perdida. Que essas palavras possam acalentar tua alma, teu coração, encher tua vida de fé e que te leve a uma experiência real com Jesus e te dê a certeza da vida eterna, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima. Amém, Jesus.